acompanhamos no programa Bem Destaque vários casos que emocionam e trazem algo significativo para a sociedade. E hoje eu vou conversar com o Dr. Guilherme Coelho, que tem justamente um caso desse, um caso muito importante para o futuro das gerações, um caso que vem agregar e vem, na verdade, fortalecer e dignificar a profissão do advogado. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui, Guilherme. Obrigado, o prazer é todo meu, Sérgio. Olha, a gente vai conversar com o Guilherme sobre um caso que envolve a utilização do medicamento. Então, primeiro eu vou pedir para o Guilherme para explicar como, e esse medicamento é a base de cannabis ativa, e algo que é totalmente inédito aqui no nosso ordenamento. Então eu vou pedir primeiramente, Guilherme, como foi o procedimento? Você não foi no teu escritório, foi via justiça gratuita? Explica para a gente primeiramente. Então, me foi encaminhado pela Defensoria Pública, pelo convênio mantido com a OAB, e a munícipe apareceu com uma criança cadeirante, ela tem uma doença grave, ela tem epilepsia multifocal, ela tem aspecto autista. Então a mãe estava num estado de desespero porque nenhum tratamento feito até hoje com essa menina, que tem 14 anos, trouxe algum resultado satisfatório. As crises convulsivas dela são tão agressivas e tão fortes que ela pode até vir a óbito numa crise convulsiva. Enquanto ela estava no atendimento no escritório, a preocupação dela era ver se a filha poderia ou não ter uma crise convulsiva, o que já deixou a gente bastante emocionado. Ela trouxe um laudo médico, um médico especialista do Rio de Janeiro, receitando o medicamento à base de canabidiol, que é um dos 50 princípios ativos da maconha. E nós preparamos uma ação de obrigação de fazer contra o Estado e contra o município de Santos. Bom, então é realmente algo inédito, se não acontece. Havia um caso, parece que saiu até no Fantástico, de uma família que tinha um filho, uma criança com dores e foram buscar nos Estados Unidos. Mas não houve toda uma dificuldade, não é verdade? Isso, porque esse medicamento ele era proibido pela Anvisa, então a pessoa não podia trazer ele legalmente para o Brasil. No final do ano, a Anvisa resolveu reclassificar esse medicamento e passou para uso controlado. Nós tivemos em Santos, até foi noticiado na tribuna de um colega nosso, o Dr. Ever, ele havia conseguido uma liminar para o fornecimento do canabidiol. A diferença é que o caso dele era uma menina já maior de idade. Então a ação foi de competência da Fazenda Pública. E a nossa, como era uma menina menor de idade, por conta da súmula 68 do Tribunal de Justiça, a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude. É isso que eu ia perguntar, justamente isso, essa distinção, por que não ingressar na Fazenda Pública? E sim, está explicado, ele utilizou-se a súmula 68, que afasta realmente, pela ter um menor, mesmo em contraente público, ele se utilizou da súmula, né? Exatamente, existe essa previsão, e o receio também é você entrar na Fazenda Pública, falando para os colegas, e ser instaurado um conflito negativo, enquanto está discutido de que é competência, eu não tenho decisão nenhuma a respeito da liminar. Bom, ciente da competência, você ingressou com ação, pediu uma tutela antecipada para garantir a autorização do medicamento, mas foi negada, né? Foi uma ação de obrigação de fazer, eu pedi a tutela antecipada, o juiz de primeira instância entendeu por conceder a tutela parcial em relação a outros 2 medicamentos contra as crises convulsivas, mas o canabidiol não foi concedida a liminar, sustentando de que o canabidiol não está na lista dos medicamentos previstos pela Agência Nacional de Saúde. E a Anvisa, há uma distinção de autorização da ANS ou da Anvisa, e por que decidiu assim? Na verdade, esse foi o entendimento dele, porque a Anvisa é que fala sobre o assunto e a Anvisa já tinha tirado o medicamento dos medicamentos proibidos, né? E existe farta jurisprudência que prevê que a lista da ANS, a lista da Anvisa ou até a lista de convênios médicos, eles não são taxativos, eles são exemplificativos. Quem define o tratamento do paciente é o médico. O médico é soberano. E baseado nessas decisões, inclusive de uma súmula do próprio Tribunal de Justiça, a súmula 102, nós ingressamos com agravo de instrumento, a competência é de uma Câmara Especial do Tribunal, e o relator houve por bem, concedeu efeito ativo ao agravo e determinar liminarmente que o Estado e a Prefeitura forneçam esse medicamento num prazo de 15 dias sob pena de multa diária. Certo, mas a importação, o efeito do agravo, o efeito ativo do agravo, ele se estende, mas a importação é muito difícil. Como que fica essa situação? Na verdade, eu acredito que eles vão ter dificuldade em cumprir isso no prazo que foi concedido pelo
pelo relator. Eles vão até pedir, devem pedir uma prolongação do prazo, porque esse medicamento ele é fabricado nos Estados Unidos. Eles vão ter que importar o medicamento para poder fornecer para a cidadã. Então, eu acho que eles vão ter dificuldade nisso. Mas o prazo está dado, a Fazenda está sendo intimada dessa decisão e vai se manifestar no processo. Como você mencionou, é o terceiro caso que envolve. Teve aquele caso que teve repercussão nacional no Fantástico, teve do Dr. Ever, que você mencionou, e o seu agora. Quer dizer, quando eu mencionei inédito, é porque é difícil você ter isso aqui no nosso ordenamento, então aqui para o nosso convívio realmente é algo diferente. Mas eu pergunto, tendo uma matéria constitucional, não está na hora do Supremo se manifestar sobre isso? Assim, é uma matéria que envolve saúde pública, previsão constitucional, previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. O Supremo teria sim que se manifestar sobre isso. Sabe o interessante também falar, Sérgio, é que esse tipo de tratamento com o canabidiol, as pessoas que procuram, elas não vão obter a cura do problema delas. Na verdade, elas estão querendo só amenizar o sofrimento, para diminuir as crises convulsivas, porque o que gera a crise convulsiva, o canabidiol não vai curar a doença, ela vai só ser um paliativo para diminuir o sofrimento da pessoa e da sua família. É muito importante mencionar, até para ter a distinção, e até para não só os colegas, como a sociedade toda que assiste o programa, saber que ela não tem um efeito alucinógeno, não tem esse, realmente é paliativo contra a dor. Isso, o canabidiol é um dos 50 substâncias componentes da cannabis sativa, que é vulgarmente conhecida como maconha. E o canabidiol, ele não tem efeito psicoterápico, então ele não altera o humor, ele não altera a consciência da pessoa, ele simplesmente diminui as crises convulsivas para a pessoa poder ter uma vida mais próxima do normal. Na sua pesquisa para entrar com a ação de obrigação de fazer e até pedir a tutela, você viu alguma coisa do direito comparado? Você viu em outros países se já tem autorização disso daí? Nós apresentamos diversos artigos médicos, inclusive do Dr. Drauzio Varela, que é um médico que se propõe a falar numa linguagem mais coloquial, e ele apresentou vários casos do exterior. O canabidiol já é usado há muito tempo. Desde a década de 80 já se usa o canabidiol para crises convulsivas, né? Agora que está se falando mais, está tendo mais acesso, existem liminares específicas sobre o canabidiol no Brasil inteiro, e acho que estaria na hora dos nossos entes públicos, seja municipal, estadual, até da União, olhar com carinho para esse caso e começar a fornecer à população que realmente necessita este tipo de tratamento. Porque você vê, no meio de tantos casos que nós temos de corrupção, de mau uso do dinheiro público, acho que é justamente o dinheiro público deve ser utilizado para essas situações. Eu penso que o Estado não tem o direito de negar a uma criança um tratamento para que ela diminua o seu sofrimento. O Estado tem direito de negar várias coisas, mas um tratamento para uma criança necessitada, o Estado não teria o direito de negar. É perfeito. A autorização, me fala a memória, na Califórnia, por exemplo, é autorizado para fins terapêuticos, para fins medicinais. E o Brasil podia, como você bem mencionou, diante de todo esse quadro negativo, se utilizar disso aí para esses fins importantíssimos. Na verdade, existe um tabu, né? Porque a maconha é uma planta de uso proibido, é uma droga, existe condenação para quem usa maconha, então existe esse tabu, mas tem que saber separar o uso medicinal do uso de lazer, do uso proibido, do uso condenado pela sociedade. Agora, só para te finalizar, processualmente, agora que você conseguiu, que foi dado a liminar, entre aspas, para você, porque você conseguiu a tutela, na verdade, e a extensão do direito, a garantia desse direito, você imagina que esses processos, eles se perde o objeto e dali por diante a sociedade vai utilizar o que você está falando aqui, ou você ainda acredita numa reviravolta? Não, a gente acredita que agora o processo tenha um rumo natural, que o tribunal ele norteie um pouco agora a decisão do processo. Eu acho que a Fazenda vai fazer a defesa, vai apresentar os seus argumentos, principalmente pela dificuldade da importação, mas eu diria que nós vencemos uma batalha, mas não vencemos a guerra, mas nós estamos bem encaminhados no processo. Eu quero agradecer a presença do Dr. Guilherme e parabenizá-lo aí pela importante vitória para a sociedade. Muito obrigado, viu, Guilherme, pela presença. Um abraço.